Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E você acabou de entubar. O tubo está no lugar, o monitor apita e o ventilador está na sua frente, cheio de botões, cheio de números, cheio de curvas. Você pensa, ferrou. Mas calma, hoje eu vou te ensinar a mexer com ventilação mecânica do jeito certo, explicando tudo como se fosse a primeira vez. Volume corrente? Eu vou te explicar. PIP? Vou te explicar. Pressão de platô? Também. Tudo que o emergencista da porta precisa entender, com calma, com sentido e sem decoreba. Começando pelo início, você sabe definir o que é volume corrente? O volume corrente é o tanto de ar que entra no pulmão a cada vez que o paciente inspira com a ajuda do ventilador. Imagina encher um balão com a mesma quantidade de ar toda vez. Esse gole de ar é o volume corrente. A gente calcula ele com base no peso do paciente, mas não é o peso real, é o peso ideal, que depende da altura. Na ventilação protetora, a gente quer que esse volume esteja entre 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. Por quê? Porque se você mandar muito ar de uma vez, você estoura o pulmão doente, literalmente. E a tal da PIP? Bom, PIP é uma pressãozinha que fica no pulmão mesmo depois que o paciente expira. Sabe quando você assopra um canudo dentro da água e não deixa a bolha desaparecer? É isso. A PIP mantém o alvéolo aberto, cheio de ar, mesmo na expiração. O valor básico para começar é de 5 cm de água, mas pode aumentar no pulmão de Sara, por exemplo. PIP evita o colabamento do alvéolo, e alvéolo colapsado não troca oxigênio. Mas e a tal pressão de platô? Bom, pressão de platô é a pressão que o pulmão sente lá no fundo, quando o ar já entrou e parou por um segundinho, sem fluxo. Imagina que você encheu o balão e deu uma pausa. A pressão nesse momento é a pressão de platô. A gente mede isso com uma pausa inspiratória. A pressão de platô maior que 30 machuca o pulmão, aumenta o risco de barotrauma e de Vili. E sabe aquelas assincronias que você nunca achou que ia entender na faculdade? A sincronia é quando o paciente e o ventilador não estão na mesma vibe. O pulmão quer uma coisa, a máquina faz outra. O disparo ineficaz é quando o paciente tenta puxar o ar, mas o ventilador não percebe e não ajuda. É como se ele chamasse e o ventilador ignorasse. Pode ser por fraqueza muscular, um trigger mal ajustado ou mesmo por alto PIP. Quanto ao fluxo insuficiente, o paciente quer puxar mais ar do que o ventilador está mandando. É como beber um canudinho fino demais. Você faz força e vem pouco. A solução é ajustar o fluxo ou mudar o modo ventilatório. A ciclagem prematura ocorre quando o ventilador acha que o paciente terminou de inspirar e para o ar no meio da inspiração. É como desligar o chuveiro no meio do banho. O paciente fica insatisfeito, puxa mais ar, gera desconforto e trabalho respiratório extra. Quanto aos modos ventilatórios, bora sem nome difícil? VCV é a ventilação controlada por volume. Basicamente você diz, ventilador, manda 500 ml de ar toda vez. A máquina vai fazer isso custe o que custar. Se o pulmão estiver duro, ela vai aumentar a pressão para empurrar esse volume. E é aí que mora o perigo. O volume é fixo, mas a pressão varia. Já no modo PCV, a ventilação controlada por pressão, você diz, ventilador, não passe de 25 de pressão. Ele manda o que conseguir até essa pressão. Às vezes entra 500 ml, às vezes 400, depende da complacência do seu pulmão. Ou seja, aqui o volume é variável. Já a pressão de suporte é um modo para quem está acordando e já está respirando sozinho. O ventilador só dá uma força extra quando ele puxa. Então, fazendo um ajuste inicial prático no modo VCV. Para não errar, usa esse esquema. Um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, uma frequência respiratória entre 16 a 20. Na FiO2, começa com 100%. E depois vai reduzindo enquanto a saturação estiver boa. A cada 5 minutos, você reduz em 10% até o paciente saturar bem, com a menor FiO2 possível. Lembre-se, oxigênio também é droga. PIP inicial será de 5 cm de água. Mas e aí, como é que eu sei que está dando certo? Bom, a saturação está entre 92 e 96. A pressão de platô está abaixo de 30. Quanto aos gases, o pH está ok, PCO2 compatível com o quadro. O paciente parece tranquilo e não luta contra o ventilador. Dessa forma, é sucesso. Mas e se o paciente tiver com DPOC, asma ou SARA? Bem, no DPOC e na asma, o alvo é evitar a hiperinsuflação, barotrauma.
Mantenha uma frequência respiratória mais baixa, em torno de 10 a 12. A relação inspiração para expiração deve ser de 1 para 3 ou maior ainda. Lembre-se, nesses distúrbios obstrutivos o paciente não consegue expirar. Dá mais tempo para ele. A expiração é passiva, PIP mínima ou até ausente às vezes. Já o pulmão de Sara compromete a complacência. Tolere volumes correntes menores, entre 4 a 6 ml por quilo. PIP mais alta. Use a famosa PIP Table, a tabela de PIP. O platô sempre abaixo de 30. E lembre-se, pronar o paciente pode ser necessário se o quadro for grave. O foco aqui é não lesionar mais o pulmão que já está ruim. E quando é que eu posso extubar? Bom, se o paciente estiver bem, respirando sozinho com uma PIP baixa, e aqui eu falo de uma PIP até de 5, FiO2 abaixo de 40%, começa os seus testes. O teste de respiração espontânea. Deixe o paciente em pressão de suporte com 5 cm de água por 30 minutos ou lá no tubo T. Se ele não cansar, não desaturar e não agitar, pode extubar. Lembre-se que além disso, a ventilação mecânica não começa quando você liga o ventilador. Começa na decisão de intubar. Classicamente, nós temos 3 grandes indicações. A incapacidade de oxigenar, ou seja, aquele paciente que mantém uma saturação abaixo de 90%, apesar de a FiO2 adequada. Também será a indicação a incapacidade de ventilar. O PCO2 só está subindo e o pH só está caindo. E a incapacidade de proteger as vias aéreas. Nós emergencistas devemos sempre antecipar o curso da doença. Lembre-se, não existe um número mágico. O julgamento clínico manda. Se o paciente não está trocando bem e o quadro está evoluindo mal, melhor se antecipar. Quanto à sedação, lembre-se que o que é demais atrapalha. O objetivo é uma escala de RASS entre -2 a 0. Paciente confortável, mas responsivo. Evite midazolam contínuo por muitos dias. Os sedativos preferidos são a dexmedetomidina quando possível, o propofol ou até o midazolam em bomba como uma sedação leve e fazer o despertar diário sempre que for possível. Em suma, ventilação mecânica parece difícil porque ninguém nunca senta com a gente para explicar como se fosse a primeira vez. Mas agora você sabe o que é cada botão, sabe o que cada número quer dizer e sabe que o mais importante é proteger o pulmão da nossa agressão. Ninguém foi feito para ventilar com pressão positiva. De fisiológico, isso não tem nada. No final das contas, a ventilação é uma ponte. Você só precisa cruzar com segurança. Esse foi mais um Bolos de Emergência. Eu agradeço mais uma vez a nossa imensa audiência e peço a todos vocês que nos sigam também no Spotify e nos avaliem. Aquelas 5 estrelas significam muito para a continuidade do nosso trabalho. Deixo mais uma vez à disposição o meu Instagram pessoal, @drbruno_leite, para todos aqueles que quiserem conversar sobre medicina de emergência, baseada em evidência e, claro, ser adicionados à nossa comunidade no WhatsApp, que já conta com mais de 1.200 emergencistas de todo o país. Inclusive gente de fora está lá, sempre aprendendo que conhecimento bom é conhecimento rápido.